Se a temperatura ela aumenta muito, né, vai ter muita gente que não vai conseguir, né? Você vai virar uma pipoca, né? O meu povo Chacriabá, ele é um povo que era conhecido como bonde de remo, porque a gente tinha uma relação muito grande com os rios. Só que a gente foi sendo expulsos, né, das margens do Rio São Francisco, né, que é um rio maior, e as regiões onde o território ele foi demarcado em 87, é uma região que você tinha pequenos córregos, né? Quando eu era criança, havia uma quantidade maior de nascentes no meu território. Do lado da minha casa tinha um córrego que você tinha água quase que o ano todo. Hoje em dia esse córrego ele só desce enxurrada, né? Quando chove, desce uma enxurrada, porque a nascente que alimentava ele secou. Quando eu era criança, a gente conseguia produzir o próprio alimento, né? E com a diminuição da chuva, por exemplo, você planta e nasce talvez bem, né? Porque você planta sempre ali durante as primeiras chuvas, mas depois vem um sol que a planta queima, né? Do sol tão forte. Nos últimos tempos, né? A gente não consegue mais produzir, por exemplo, feijão. A gente tem percebido outros sinais também, assim, relacionado à temperatura mesmo, né? Então, mesmo talvez você estando morando numa reserva indígena e que está mais preservada, mas, por exemplo, a poluição das grandes metrópoles ou até mesmo essa poluição e essa destruição dos recursos naturais, de você desmatar uma floresta toda, né, passar uma máquina com aqueles correntões para derrubar as árvores e depois praticar monocultura e depois colocar veneno que vai contaminando os rios e poluindo o ar, isso tudo chega para nós também que estamos em outra região, né? Porque de qualquer forma isso acaba afetando todos, né? Cada ano que se passa você percebe que está fazendo um calor que não fazia antes, né? A gente não tira o barro em qualquer época, né? Você tem que esperar essa permissão da lua, da terra, né? Eu sou um ceramista, né? Então eu estou nessa lida com a cerâmica, fazendo a retomada da cerâmica, né? Eu tenho uma relação com a terra, dos cuidados, né? Às vezes tem um dia que eu pego no barro e não consigo fazer uma peça, né? Que não é bem assim, né? Eu não posso tirar o barro, por exemplo, na época do broto, né? Que é quando dá aquelas primeiras chuvadas que as árvores estão brotando. Eu moro no norte de Minas, é um sertão que no mês de setembro, outubro, as árvores parecem que estão mortas, né? E aí você, quando tem as primeiras chuvas, ela brota, né? E os nossos mais velhos, eles falam que nesse período a terra ela fica fraca, né? Porque ela está com sua energia toda concentrada ali para as árvores renascer. E para nós o barro ele é um parente ancestral, né? O barro ele é o nosso parente ancestral, né? Que assim como a terra é a nossa mãe, o barro ele é filho da terra e ele é um parente nosso. O barro ele exige que a gente tenha boa relação. O barro ele sente, ele escuta, ele aceita ser modelado ou ele não aceita, né? Não é só a gente que modela, né? O barro também ele nos modela, né? E ele ensina a gente a ter respeito pela natureza, a ter uma relação boa, né? Com a natureza, com o próprio corpo, né? Então, eu acho assim que o ser humano ele tem se tornado a cada dia que se passa menos humano, né? Para que essa ambição toda, né? Essa ambição toda de querer estar cada dia mais rico, sabendo que essa riqueza está causando a sua autodestruição, né? Porque a terra ela é a nossa mãe, é ela que nos dá o sustento, né? Se você está
maltratando ela, se você não está cuidando dela, como que ela vai nos dar esse sustento? O ser humano, ele também não tá, ele não vai conseguir se adaptar a todas essas mudanças, né? Quando você destrói o planeta, você está se autodestruindo, né? Como que você vai sobreviver se você não tem um planeta, né? Se a temperatura ela aumenta muito, né, vai ter muita gente que não vai conseguir, né? Você vai virar uma pipoca, né? Eu acho assim que o ser humano ele tem que cada vez mais assim pensar, né, em ser mais humano, né? Pensar nas próximas gerações, pensar que não é só ele que precisa do planeta Terra, pensar que essa responsabilidade por cuidar da natureza não é só de nós, povos indígenas, né? É uma responsabilidade de todos, né? Porque é um bem para todos, né?